Om Jnana-timirandasya Gyananjana-shalakaya Chakshurmilitan Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Mukhaṁ karoti vachalam pangulam ghayate girim yadkripatamahamh vande Shri Guru Dinataranam. Guruve Gaurachandraya Radhikaya Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Narayanam Namaskrityam Narachaivo Narottama Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye. Shirup Sanatana Bhatta Raghunath Sijiva Gopala Bhatta Dasa Raghunath Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hoje é dia de aparecimento de Bhagavan Sri Rama, também dia de aparecimento de Bhaktivala Tirtha Goswami Maharaj. Ramachandra é chamado de Maryada Purushottam, Chaitanya Mahaprabhu é Prema Purushottam, veio sentir o prema de Radharani por Krishna, também distribuir isso para os outros, Chaitanya Mahaprabhu. Krishna é chamado de Lila Purushottam, que veio desfrutar de passatempos, deixar para que a alma condicionada pudesse escutar esses passatempos e purificar. Lila Purushottam, e Bhagavan Sri Rama é chamado de Maryada Purushottam. Maryada quer dizer princípios religiosos. Ramachandra veio ensinar vários princípios religiosos através do próprio exemplo, como deve se comportar em várias situações da vida, inclusive um rei agiu também como rei e várias outras posições. Sita também ensinou isso. Então, Ramachandra é chamado de Maryada Purushottam. Gurudev resume a história de Rama. Sempre quando tem demônios poderosos na Terra, semideus ficam perturbados e oram. Vão até Brahma, e Brahma vai até Kiro, Dakasha e Vishnu. Oram para Vishnu, para proteção, e aí descende. Avatar significa aquele que descende. O Deus resume que certa vez havia um rei chamado Dasarata. Dasa quer dizer 10 direções, Rata quer dizer carruagem. As 10 direções da terra dominadas por ele, era rei de toda a terra. Uma vez ele foi caçar, treinar a caça, costume do rei caçar de vez em quando, menos uma vez por mês. Estava nessa terra onde o rei era Kaikeya, e esse rei era amigo dele. Ele ficou cansado e deixou Dasharata sob os cuidados de uma filha dele.
serviu ele durante essa caça. E na hora de ir embora, Dasharatha ficou satisfeito com o serviço dela e pediu ao amigo dele, Kaikeya, que desse ela para ele em casamento. Ele tinha várias esposas, mas não tinha nenhum filho. Aí Kaikeya falou não aceitou a proposta. Falou que ele ia dar a filha dele só para alguém que se tivesse filho com ela, quem nascesse do ventre dela seria o herdeiro do trono. Aí Dasharatha Maharaj falou, eu tenho várias esposas, não tenho nenhum filho, então, com certeza, se nascer algum filho do ventre dela, com certeza ele vai ser rei. Falou isso para Kaikeyi, ele aceitou, o nome dela era Kaikeyi, deu ela para ele em casamento. Ele retornou com ela. Depois disso, teve um sacrifício dos sábios para que ele pudesse ter filho. Esse arroz do sacrifício foi dividido entre Kausalya e Kaikeyi. Kausalya foi a mãe de Rama. Kaikeyi foi a mãe de Bharata. E a outra, Shatrugna, teve outros dois. O nome dela aqui, Bharata, Shatrugna. Sumita teve Lakshmana e Shatrugna. Então, dali nasceram esses quatro, que é igual tem as expansões quatro de Narayana, Narayana, Vasudeva, Pradyumna e Sankarsana. Esses mesmos são Rama, Lakshmana, Shatrugna e Bharata. De Kaikeyi nasceu Bharata. Maharaj Kausalya nasceu Bhagavan Sri Rama. E não é nenhum outro senão o próprio Krishna. Em Tata são o mesmo, Lakshmana, Balarama e Bhagavan Sri Rama, Bhagavan Sri Krishna. Eles cresceram no palácio em Ayodhya. Quando o Rama ainda era jovem, ele foi treinar ciência militar e marcial com Vishwamitra, aprender artes militares de arco, flecha. Os sábios estavam sendo perturbados por vários demônios enviados por Rava, estavam atrapalhando os amigos de Rava, estavam atrapalhando o sacrifício dos sábios. Na época eles adoravam Vishnu através do sacrifício de águia. Estavam atrapalhando o sacrifício dos rishis. Ele treinou Rama e Lakshmana para matar esses demônios, Vishwamitra. E aí, já jovem, adolescente, Rama e Lakshmana aprenderam isso e mataram vários demônios, igual Taraka, que era poderoso demônio que atrapalhava o sacrifício dos sábios. Depois disso, Sita, Janaka Maharaj, pai de Sita, fez um festival para que quem conseguisse botar o elástico ou a corda no arco de Shiva, levantar e botar a corda no arco de Shiva, ganharia a mão de Sita, da filha dele. Tem que ser muito forte para fazer isso. Fez esse concurso, vários e vários. Até mesmo Parashurama foi lá, vários grandes demônios, grandes semideuses, inclusive Parashurama, também um avatar de Vishnu, tentou fazer essa façanha, para ter Sita como esposa, e ninguém conseguiu. Rama
foi lá e conseguiu. Ele foi botar a corda, foi tão forte que o arco quebrou, deu um estrondo em todo o universo, e assim ele conseguiu Sita. Na verdade, são eternos os consortes, mas assim foi o passatempo dele ter conseguido, foi, casou com Sita. Depois disso, Sita foi viver com ele em Ayodhya, e certa vez Dasaratha Maharaj teve uma batalha, e nessa batalha Dasaratha ficou ferido, e Kaikei tomou conta dele muito bem, dos machucados, etc., e muito satisfeito com ela. Kaikei pediu, Dasaratha pediu para ela que ela pedisse duas bênçãos, pedisse para ele duas coisas, que ele prometeria para duas promessas. Aí ela falou: agora não quero nada, talvez quando chegar uma hora eu peço. Essas duas, falou: tá, o que você pedir, eu prometo que eu vou te dar. Dastarata depois estava ficando na idade idosa, sabe, se reuniram, o Rama estava preparado, todo mundo de Ayodhya gostava, via as qualidades piedosas e divinas nele, e acharam a hora favorável para Rama assumir o trono, pai dele, Dastarata. Aí, nesse tempo, que todas as preparações estavam sendo feitas, a criada de Kaikei, que sabia dessas duas promessas que ela tinha, foi e lembrou ela disso: ó, oh, você vai deixar isso acontecer? Bharata tá viajando, Bharata estava na casa de um parente, né, nessa data, e falou, contaminou a mente dela, falou: ó, oh. Antes disso, Gurudev conta um segredo, tem no Ramayana, escrito com o Kamban Ramayana, e dá uma proeminência para Kaikeyi, a mãe de Bharata, que Kaikeyi tratava Rama como se fosse o próprio filho, tinha mais amor por Rama do que pelo próprio filho Bharata, e Rama também tinha muito amor por ela. Aí uma vez Rama estava no colo de Kaikeyi e falou: ó, oh, eu vim fazer vários passatempos, eu quero que você me prometa uma coisa. E quando chegar o tempo apropriado, você faça com que eu vou ser exilado para a floresta por 14 anos. Rama pediu isso para Kaikei, para que ele fizesse passatempos, ensinasse várias coisas, cumpriu os passatempos dele aqui, a missão dele também de matar Ravana depois, várias coisas a ser cumpridas com isso. Então Rama pediu, fez com que ela prometesse, na hora ela não quis, pelo amor que ela tinha por Rama, mas pela insistência de Rama. Amor significa o que o outro quer. Kaikei fez isso por Rama e falou, prometeu. Então ela lembrou disso também. É o interno da coisa, o Gurudev conta isso. E aí essa criada foi e falou isso. Ó, Bharata está viajando, e eles fizeram isso para que Rama fosse rei e Bharata nem ficasse sabendo. Isso é injusto. E você falou que tinha duas promessas. Do rei agora é a hora de você pedir duas coisas. Fala para Rama ser exilado por 14 anos para a floresta e que Bharata seja entornado como rei. No começo ela não quis. O deu conta que ela lembrou da promessa que ela tinha feito para Rama, e esse foi o real motivo que ela aceitou isso. Externamente foi pela insistência dessa criada, contaminou a mente dela.
internamente por Deus, quanto foi devido à promessa que ela fez para Rama. E aí ela foi até o rei da Sarata, quando ela pediu essas duas coisas, da Sarata, como um rei piedoso que jamais descumpriu a própria palavra, ele não teve outra saída, ele não conseguiu falar nem sim nem não. Ele não podia falar não, porque ele já tinha prometido. E ele, ao mesmo tempo, não conseguiu falar sim pelo amor que ele tinha por Rama, que era a vida e a alma dele. Ele tinha amor, Vatsalya Prema, por isso que ele veio como pai, na verdade, é pai eterno, é o mesmo Nanda Maharaj de Vrindavan, né, da Sarat Maharaj, os passatempos de Rama. O Rama é Krishna, Nanda Maharaj, veio como da Sarat, os passatempos de Rama. Ele não conseguiu falar nem sim, nem não, mas teve que conceder isso, essas promessas para Kaikei. A Irama também aceitou, para dar exemplo de que a promessa do pai deve ser cumprida. Aí ele foi para a floresta, Sita se arrumou para dar exemplo de esposa deve seguir o esposo sempre. Ela também foi, apesar de ser princesa. Também foi com Rama e Lakshmana também foi para esse exílio, 14 anos. Eles passaram na floresta. Nesse tempo, eles mataram vários demônios na floresta. E depois, na floresta, Sita foi sequestrada por Ravana. E Bharata Maharaj não quis aceitar antes disso. Bharata Maharaj voltou da casa do familiar que ele estava e não quis aceitar esse trono pelo amor que ele tinha por Rama. E foi só com a insistência de Rama que ele aceitou, botando essa sandália de Rama na cabeça. Rama falou: você vai, governa por mim. Teve um diálogo em Chitrakuta, um diálogo entre Rama e Bharata, comovente. Bharata caiu chorando aos pés de Rama. E Rama falou: se você realmente tem amor por mim, então volta e reina 14 anos. Depois eu prometo que eu volto. Depois desses 14 anos, Bharata deixou, na verdade, essa sandália no palácio e dormiu como se fosse um mendicante nesses 14 anos, como se Rama estivesse governando e ele sendo um servente ali, como governando, mas como um servente para Rama. Pela palavra de Rama, ele fez aquilo. Aí na floresta, Sita foi sequestrada, Ravana, na verdade. Foi Sri Lanka, onde é hoje Sri Lanka, do outro lado do oceano, sul da Índia. Depois Hanuman, o grande servo de Rama, encontrou, foi até Sita e viu onde que ela, o local onde que ela estava, informou Rama, e aí um grande exército de macacos e ursos construíram a ponte, que até hoje pode ser vista, a foto da NASA tem essa ponte ainda. Eles foram até Ravana. Lá eles mataram Ravana e todo o exército de demônios dele, pegaram Sita. Aí nos Vedas fala que quando a esposa passou muito tempo com alguém, ela não pode ser tomada de volta. E tem possibilidade dela ter dado o coração, ou tendo encostado em algum outro homem que não seja o esposo. E aí Rama falou isso para Sita. Na mesma hora Sita falou: Lakshmana, você pode invocar um fogo se eu tenho alguma contaminação na minha mente ou algum outro homem encostou em mim. Então esse fogo pode me queimar agora, pode me testar no fogo. Lakshmana invocou um fogo e Sita foi testada naquele fogo. Sita entrou naquela chama ardente e nada aconteceu com ela. Então ela ficou do mesmo jeito que ela estava, bem fresca.
Ela foi testada assim, a castidade dela foi testada por Agni. Aí todo mundo viu, que estava presente, viu que nenhum pensamento de outro homem a não ser Rama, e ninguém tinha encostado nela, porque na verdade quem Ravana pegou Maya Sita, que é a sombra de Sita, não a real Sita. Então, na verdade, ninguém encostou na real Sita, então ela não foi queimada, Rama aceitou ela de volta, já que todo mundo viu. Ela tinha sido testada no fogo, ninguém poderia falar nada, de acordo com os princípios religiosos que criticaram por causa disso. Ele aceitou, eles retornaram para Ayodhya e passaram vários. Retornou Rama como rei. E uma certa vez ele ficou sabendo que um lavador de roupa da cidade estava murmurando que, ó, Sita ficou 14, Sita ficou mais de um ano, quase um ano, um pouco mais, cerca de um ano na mão de Ravana, sob domínio de outra pessoa. E a Irama veio e ainda assim aceita ela, começou a criticar a Rama. Rama ficou sabendo disso, viu que havia esse murmúrio, e de novo rejeitou Sita, para que no futuro ninguém usasse isso para fazer coisas contra os princípios religiosos, já que mesmo ela sendo testada no fogo, ainda tinha gente duvidando da castidade dela. Então, para dar exemplo, ele de novo rejeitou Sita. O Gurudev faz a relação entre os passatempos de Chaitanya Mahaprabhu, Krishna e Rama. Os passatempos de Chaitanya Mahaprabhu aceitou sannyas e foi embora de casa, e Vishnupriya ficou em sentimento de separação dentro de casa e abandonou o corpo com isso. Muito sentimento de separação, amor tem sentimento de encontro e amor transcendental de encontro e separação. Separação é falado que é mais elevado do que de encontro. Nos passatempos de Chaitanya Mahaprabhu, ele aceitou sannyasi, foi embora de casa, e Vishnupriya, o sentimento de separação. Nos passatempos de Krishna, Krishna foi embora de Vrindavan, teve que matar vários demônios também. Radharani ficou em sentimento de separação. E nos passatempos de Rama, Sita ia embora de casa, e Ramachandra, Bhagavan Sri Rama, ia ficar em sentimento de separação. Então, existe essa conexão entre esses três passatempos, tem a forma de 6 braços, no Chaitanya Mahaprabhu mostrou para salvar o Matacharya, essa conexão desses três passatempos, os dois têm esses humores de encontro e separação. O Krishna é os consórcios dele, Chaitanya Mahaprabhu, Vishnu Priya, Krishna e Radha, e Sita com Ramachandra. Então, de novo, Sita foi enviada para o ashram de Valmiki. Lá ela estava sabendo que estava grávida de Rama, teve 2 filhos, Lava e Kush. Lá eles aprenderam Ramayana com Valmiki, Rishi, que é o escritor do Ramayana. Antes de Rama vir, ele já tinha escrito o Ramayana. Antes de acontecer os passatempos, ele manifestou no coração dele os passatempos de Ramayana, que é eterno, os passatempos de Rama que são eternos. E ele ensinou isso para os 2 filhos. Rama fazia sacrifício todo ano, não podia fazer sacrifício sem esposa. Então ele falou, constrói uma deidade de ouro, de Sita, e aí eu posso fazer o sacrifício. Não vou. Deram o conselho para ele tomar outra esposa, ele falou, não conheço nenhuma outra esposa além de Sita, então faz uma deidade de Sita, com ela eu posso fazer sacrifício e adorar Sita Devi, fazer sacrifício também. E depois disso,
bastante sentimento de separação. No final, Ramachandra vai até esse ashram de Valmiki Rishi. Lá ele vê dois jovens bastante reluzentes e pergunta quem são esses jovens, quem são esses pais. Aí eles respondem, você não pergunta, o Brahmacharya que está no ashram, o próprio guru, quem são os pais, isso não é aconselhável. E ele não sabia que era filho dele. Eles começaram a recitar o Ramayana de maneira bastante bonita. Aí Rama e Lakshmana perceberam, pela voz, pelas feições, depois de um tempo, que podia ser filho de Rama com Sita. Sita também foi, depois disso, Sita foi testou de novo. Durão falou que ela podia ser posta à prova de novo para receber ela de volta. Ela pediu para Bhumi Devi, a terra, mãe terra, para testar ela, é que se ela fosse casta, realmente, a terra iria se abrir para ela. E aí, quando ela falou isso, na mesma hora a terra abriu e veio um trono. Aí Sita sentou nesse trono e foi embora para Ayodhya, no mundo espiritual. Aí Valmiki falou, não se preocupe, isso é os passatempos, seus belos passatempos, em breve os passatempos seus chegou ao fim e você vai se unir à sua consorte eternamente em Ayodhya. Mais ou menos assim o Gurudev resumiu os passatempos de Rama. Em resumo, tem vários ensinamentos. Isso no outro vídeo, nos outros anos passados, falei um pouco sobre ensinamentos, principalmente de Bharata e de Sita. E alguns de Rama tem lá no negócio. Em resumo, pois, igual falo no Gita, quando alguma manifestação de Krishna aparece, é para proteger os devotos, aniquilar os não devotos. Ravana estava bastante poderoso e perturbando a harmonia da terra. Ramachandra veio e aniquilou Ravana. Também ensinou, através do exemplo, vários princípios religiosos devem ser seguidos pela população em geral, tem vários ensinamentos. Né? É isso, se alguém tiver alguma coisa aí, antes do Bhagavad, dúvida aí sobre Rama. Vamos lá, continuar aqui. Estimado Bhagavatam. Canto 1, capítulo 8, verso 24. Kunti Devi, mãe dos Pandavas, está glorificando Krishna. Vishama Purusha Dodashana Asa Sabhaya Sakricharata Mridemi Strato Drauniyastratascha. Quem pode ler aí? Eu posso ler, Prabhu. Oh, 24, né? Meu querido Krishna. Tá certo? Peraí.
Meu querido Krishna, vossa onipotência nos protegeu de um bolo envenenado, de um grande fogo, dos canibais, da assembleia viciosa, dos sofrimentos durante nosso exílio na floresta e da batalha onde grandes generais lutaram. E agora nos salvais da arma de Ashvatthama. Significado. Aqui se apresenta a lista de ocasiões perigosas. Devaki foi posta em dificuldades pelo seu invejoso irmão, certa vez, mas, de outro modo, ela estava bem. Kunti Devi e seus filhos, no entanto, foram postos em dificuldades, uma após a outra, durante anos e anos a fio. Eles foram postos em condições aflitivas por Duryodhana e seu grupo, devido ao reino, e todo e cada um dos filhos de Kunti foram salvos pelo Senhor. Certa vez misturaram veneno a um bolo oferecido a Bhima. Noutra ocasião, puseram a família em uma casa feita de goma laca para ser depois incendiada. E uma vez Draupadi foi arrastada e insultada, tentando se despila até a nudez na assembleia viciosa dos Kuros. O Senhor salvou Draupadi, suprindo-lhe imensurável extensão de roupa. E o grupo de Duryodhana não conseguiu ver sua nudez. De forma similar, quando eles estavam exilados na floresta, Bhima teve de lutar com um demônio canibal, Hindimba Kashakasa, Hidimba Rakshasa, Rakshasa. Mas o Senhor salvou. Mas havia mais por vir. Depois de todas essas tribulações, houve uma batalha de Kurukshetra, e Arjuna teve de defrontar-se com grandes generais como Drona, Bhisma e Karna, todos eles poderosos lutadores. E por último, mesmo depois de tudo que se passara, sucedeu o lançamento do Brahmastra por parte do filho de Dronacharya, destinado a matar a criança dentro do ventre de Uttara. E assim o Senhor salvou o único descendente vivo dos Kurus, Maharaj Parikshit. Kunti está orando aqui. Krishna protegeu ela de vários e vários calamidades de maneira contínua. Igual descreveu aqui. Várias delas, várias situações. Vinte e cinco. Vipada santu tastasva tatra jagadguru bhavato darshana yatsya apnarbhava darshanam. Haribô, boa noite. Desculpa, eu ainda não vou poder ler. Bom, vamos, Júlio. Desejo que todas essas calamidades aconteçam repetidamente, para que possamos ver-nos repetidamente. Pois ver-nos significa que não veremos mais Peraí, para que não possamos te ver. Então, aqui tá vermos, Prabhu, não sei. O meu te ver, para que possamos te ver. Vai de novo. Lê te ver aí, para que possamos te ver. Vamos lá. Sim. Desejo que todas essas calamidades aconteçam repetidamente, para que possamos
ver-nos repetidamente Te ver, por... te ver. Nos dois, porque repete, ver-nos Os dois. repetidamente por... É ver, ver-nos. Ah, tá. Isso, Para não, que possamos te ver-nos não é repetidamente. te ver. Para que possamos te ver repetidamente. Pois te ver significa que não veremos mais repetidos nascimentos e mortes. Significado: geralmente, o aflito, o necessitado, o inteligente e o inquisitivo, que executaram algumas atividades piedosas, adoram ou começam a adorar o Senhor. Outros que estão apenas acumulando más ações, independentemente de qual seja seu status, não podem aproximar-se do Supremo devido a estarem desencaminhados pela energia ilusória. Portanto, para o piedoso, se alguma calamidade acontece, não lhe sobra alternativa, senão se refugiar aos pés de lótus do Senhor. Lembrança constante dos pés de lótus do Senhor significa preparar-se para a liberação de nascimentos e mortes. Portanto, muito embora haja assim chamadas calamidades, elas são bem-vindas, porque nos dão a oportunidade de lembrarmos do Senhor, o que significa liberação. Aquele que se refugia aos pés de lótus do Senhor, que são aceitos como o barco mais adequado para cruzar o oceano de necessidade, pode alcançar a liberação tão facilmente como alguém pula por cima dos buracos feitos pelas patas de um bezerro. Tais pessoas destinam-se a residir na morada do Senhor, e elas nada têm a ver com lugares onde há perigos a cada passo. O Senhor afirma na Bhagavad Gita que este mundo material é um lugar perigoso e cheio de calamidades. As pessoas menos inteligentes preparam planos para ajustar a essas calamidades, sem saber que a própria natureza deste lugar é cheia de calamidades. Elas não têm informação da morada do Senhor, que é plena de bem-aventurança, e sem vestígio de calamidade. É isso. A gente pode fazer plano para acabar com as calamidades. A gente não sabe que calamidade é natural do mundo. Acaba com uma, vem outra. E assim vai. Você vê, é tolice focar a energia completamente em tentar acabar a calamidade. Se a vida inteira vai ter, querendo a gente ou não, então a inteligência é o quê? Focar em o quê? Acabar, cortar o mal pela raiz. Significa o quê? Igual falou aqui, ó. A gente falou o quê? Te ver significa não ver mais calamidade. Não ter que ver nascimento e morte. Não cortar pela raiz significa o quê? Tentar progredir na vida espiritual para não ver mais calamidade. Significa não ver nascimento e morte. Ver Deus significa não ver mais nada disso. E se a gente focar só em não ter mais calamidade, a gente já é perdedor. Porque a calamidade vai vir querendo ou não. Não adianta querer. Significa que a gente tem que fazer as coisas, mas a tolice é focar nisso. O foco deve ser outro, principal. Aí sim é o bom uso da inteligência. Vamos lá. Bom? Tá desligado o áudio. Ai, sim. O dever da pessoa sã, portanto, é não se deixar perturbar perante as calamidades mundanas, que com certeza acontecem em todas as circunstâncias, sofrendo todas as espécies de inevitáveis infortúnios.
deve-se progredir em compreensão espiritual, porque essa é a missão da vida humana. A alma espiritual é transcendental a todas as calamidades materiais. Portanto, as ditas calamidades são chamadas de falsas. Isso é outra coisa, é tolerância a essas calamidades. Isso é importante também. Não só espiritual, mas até material. Alguém tolerar as adversidades é importante em qualquer coisa, principalmente na vida espiritual, mas até na material. O material tem que tolerar várias coisas. Espiritualmente falando também, se quiser progredir, também é necessário tolerância. O que vier de acordo com o nosso próprio karma, necessário tolerar e continuar tentando progredir, não importa o que vier. Está falando aqui. Vamos lá. Um homem pode ver um tigre engolindo-o num sonho, e ele pode até chorar devido a essa calamidade. Na verdade, porém, não há tigre, nem há sofrimento. Trata-se simplesmente de um sonho. Da mesma forma, todas as calamidades da vida são tidas como sonhos. Se alguém tem a fortuna de entrar em contato com o Senhor através do serviço devocional, leva a uma grande vantagem. O contato com o Senhor através de uma das 9 formas de executar serviço devocional é sempre um passo adiante no caminho de volta ao Supremo. Kunti falou desejava que todas as calamidades acontecessem sempre, continuamente, que não parasse de acontecer, para que ela pudesse ver Krishna sempre, porque nesses momentos ela orava com mais intensidade e Krishna sempre ia lá proteger ela. Ela orava por isso, para que sempre pudesse estar em contato com Krishna. Fazendo isso, ela não jamais ia ficar em contato com repetidos nascimentos e mortes. É só o Prabhupada está falando que as calamidades, se alguém tiver firmeza e fé, essas calamidades ajudam na prática. Ajuda na intensidade de rendição. Se alguém está muito... Por esse motivo é que quem tem muito dinheiro, é difícil ele se render. Quem tem muito dinheiro, milionário, vive viajando, é isso e aquilo, você vai ver muito pouca gente assim, preocupada em se render a Deus. Por esse motivo. Está preocupado em desfrutar daquilo que tem. Mas alguém com muito sofrimento, você vê, onde tem mais devoção, nos países que tem mais sofrimento. Isso é ciência. Você vê os países mais religiosos, você pega, é o quê? Oriente Médio, Índia, Brasil. Os países menos religiosos é o quê? Europa, Estados Unidos. Então, você tem mais riqueza material, por esse motivo. Então, aqui Kunti está falando isso. Mais orgulho, mais riqueza material, mais difícil se render, mais problema que falando aqui. Portanto, mesmo que isso seja assim chamadas calamidades, elas são bem-vindas porque nos dá a oportunidade de lembrar de Deus o que significa liberação. Se alguém está em apuros, o avião está lá, está caindo, a primeira coisa que todo mundo vai fazer é o quê? Lembrar de Deus. E agora? Começa a rezar, meu Pai, Nossa Senhora, por favor, me ajude, porque a calamidade está chegando. Então a lembrança vem mais rápido. Então isso é fato, né? Isso é lógico. Se vem uma situação de morte para alguém, na mesma hora ela pensa de Deus mais rápido.
Mas se alguém numa posição mais confortável, aí fica distante, mais distante. Essas dificuldades dão a oportunidade da gente lembrar mais de Deus e com mais intensidade. Fala. Prabhu, assim, uma pessoa quando ela vem assim numa situação assim, de certa forma, confortável, é porque ela teve um karma positivo, mas de Mais forma material, né? Isso é material. material. Mas Isso é quando ela piedade material que fez ela ter isso. Não é transcendental. Por esse motivo. Existem créditos materiais e créditos transcendentais. então nem sempre é positiva em todas as esferas. Não está Exato. relacionado. Exato. Entendi. Tá bom. Pode ter muita opulência material, beleza, riqueza, fama, força, etc. Mas pode não ter nenhuma devoção. O outro pode ter nada dessas opulências, mas pode ter muita devoção. Na verdade, esse é rico. O outro não tem nada. Isso pode acontecer. Vinte e sete. Vai falar isso aqui no próximo, mais ou menos. Namo kinchana vittaya nivritta guna vrittaye atmaramaya santaya kaivalya pataye namaha. Meu senhor, Vossa Senhoria pode ser facilmente abordada, mas apenas por aqueles que estão materialmente exaustos. Quem está no caminho do progresso material, tentando se aprimorar com uma paternidade respeitável, grande opulência, alta educação e beleza corporal, não pode se aproximar de ti com sentimento sincero. Significado. Peraí, esse ali foi o 27? Não. Não foi o 27, não. Foi o 26. Peraí, a gente leu o 20. Eu que li errado, eu li o 27, é o 26. Peraí, deixa eu ler o 26 aqui. Eu li o seguinte. Vai ler. Esse o próximo vai ler o que a Júlia falou. Você vai responder aqui, na verdade, ó, o estimado Bhakta, vai responder a dúvida que surgiu. Janmaisvarya Sutta Sribhi Edhamana Madhapuvam Naivarhatya Vidhatum Ava Tva Akinchana Gocharam 26. Lê de novo? Sim. Meu senhor, Vossa Senhoria pode ser facilmente abordada, mas apenas por aqueles que estão materialmente exaustos. Quem está no caminho do progresso material, tentando se aproximar com uma paternidade respeitável, grande opulência, alta educação e beleza corporal, não pode se aproximar de ti com sentimento sincero. Significado. Ser materialmente avançado significa nascer em uma família aristocrática e possuir grande riqueza, educação e beleza pessoal atraente. Todos os homens materialistas são loucos por possuírem todas essas opulências materiais, e isso é conhecido como o avanço da civilização material. Mas o resultado é que, ao possuir todos esses bens materiais, a pessoa se torna artificialmente inchada, intoxicada por tais posses temporárias. Inchada significa inflada, orgulhosa.
Consequentemente, pessoas não materialmente infladas são incapazes de pronunciar o santo nome do Senhor, dirigindo-se a ele com sentimento. Ó Govinda, ó Krishna. Disse nos Shastras que ao pronunciar o santo nome do Senhor, o pecador se livra de uma qualidade de pecados que não pode cometer. Uma quantidade de pecados que não pode cometer. Tal é o poder de pronunciar o santo nome do Senhor. Não há o menor exagero nessa afirmação. Na verdade, o nome sagrado do Senhor tem uma potência muito poderosa. Mas há uma qualidade nessas declarações também. Depende da qualidade da sensação. Um homem indefeso pode pronunciar... do sentimento. Depende da qualidade do sentimento. Um homem indefeso pode pronunciar sentimentalmente o santo nome do Senhor, enquanto um homem que pronuncia o mesmo nome sagrado com grande satisfação material não pode ser tão sincero. Uma pessoa materialmente inflada pode ocasionalmente pronunciar o nome sagrado do Senhor, mas é incapaz de pronunciar o nome com qualidade. Portanto, os 4 princípios do avanço material, a saber, 1. Alta paternidade, 2. Boa riqueza, 3. Alta educação e 4. Beleza atraente. São, por assim dizer, desqualificações para o progresso no caminho do avanço espiritual. A cobertura material da alma espiritual pura é uma característica externa, assim como a febre é uma característica externa do corpo doente. O progresso geral é diminuir o grau da febre e não agravá-la por maus tratos. Às vezes, observa-se que pessoas espiritualmente avançadas se empobrecem materialmente. Isso não é um desânimo. Por outro lado, esse empobrecimento é um bom sinal, tanto quanto a queda da temperatura é um bom sinal. O princípio da vida deve ser diminuir o grau de intoxicação material, o que leva alguém a se iludir cada vez mais sobre o objetivo da vida. Pessoas grosseiramente iludidas são totalmente inaptas para entrar no reino de Deus. Aí, tá vendo? Só o Prabhupada fala, na verdade, essas coisas que o crédito piedoso traz, ó, boa parentesco, grande riqueza, boa educação e beleza atraente, são, na verdade, desqualificações para o progresso no avanço espiritual. Por aquele motivo, ele distancia a pessoa de querer se render, de querer ser humilde e se render aos pés de lótus Senhor Supremo. Na verdade, não é sempre, não é 100%, mas na maioria das vezes acontece isso. Não é sempre. Alguém pode ter isso tudo aqui e se render, mas na prática, na maioria das vezes acontece isso, por isso que isso se torna desqualificação. Aqui Kunti falou que eles estão no caminho do progresso material, tentam se tornar respeitosos por ter grande opulência, grande educação, beleza corpórea, não podem aproximar de você com sentimento sincero, não existe, não tem jeito de aproximar de Deus com esse tipo de sentimento. Alguém que tem esses desejos, vou me tornar um grande homem de negócio, vou ser muito rico, vou ficar muito belo, vou ficar muito forte, vou ficar muito atraente, vou ser muito conhecido, vou ser famoso. É impossível alguém com esse tipo de mentalidade aproximar de Deus. É Deus que tem essas qualidades todas. E ele é que é o dono disso tudo também. A gente, na verdade, é dono de nada, né? Alguma coisa é dada pra gente aqui. E a gente deve trabalhar para manter o corpo de maneira digna, mas nada é nosso, na verdade.
O objetivo é se render aos pés deles de maneira humilde, sabendo que a gente é insignificante. Então, uma coisa é o contrário da outra, né? É impossível alguém, assim, se render. Isso é que Kunt está falando aqui. Isso. Deixa a gente cada vez mais e mais iludido. Não deve evitar isso, se a gente quiser progredir, né? 27. Namo Kinchana Vitaya Nivrita Guna Vritaye Atmaramaya Shantaya Kaivalya Pataye Namaha. E você, Júlia? Que a Carol não vai ler. A Carol não lê? Tá. Minhas reverências são para vós, que sois a propriedade dos materialmente empobrecidos. Nada tendes a ver com as ações e reações dos modos materiais da natureza. Vós sois autossatisfeito e, portanto, sois o mais amável e sois o mestre dos monistas. Significado: um ser vivo está acabado logo que não haja nada para possuir. Portanto, o ser vivo não pode ser, no verdadeiro sentido do termo, um renunciante. Um ser vivo renuncia a algo para ganhar algo mais valioso. O estudante sacrifica suas tendências infantis para obter melhor educação. Um servo abandona seu trabalho por um trabalho melhor. De modo semelhante, um devoto não renuncia ao mundo material a troco de nada, mas por algo de valor espiritual tangível. Srila Rupa Goswami, Sanatana Goswami e Srila não sei falar esse, Raghunatha Das Goswami. Raghunatha Dasa Goswami e outros abandonaram sua pompa e suas prosperidades mundanas por causa do serviço ao Senhor. Eles eram grandes homens no sentido mundano. Os Goswamis eram ministros a serviço do governo da Bengala. E Srila Raghunatha Dasa Goswami era o filho de um grande zamindar daquela época. No entanto, eles deixaram tudo para ganhar algo superior àquilo que possuíam antes. Os devotos, em geral, não têm prosperidade material, mas têm uma tesouraria secreta aos pés de lótus do Senhor. Há uma bela história sobre Srila Sanatana Goswami. Ele tinha uma pedra de toque. Então a gente continua. Acho que o Swami Prabhupada vai contar essa longa história aqui de como que Sanatana Goswami tinha uma pedra de toque para falar qual é o valor de Harinam comparando com a riqueza material. O comentário é longo, a gente continua. Alguém aí quer falar alguma coisa? Surgiu aí alguma dúvida antes de cantar? Não, Prabhu, surgiu nada não. Alguém quer cantar? Eu posso, agora eu consigo abrir o áudio, eu posso. Ou
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Gurudev, Gurudev, Jaya Gurudev. Jaya Gurudev, Jaya Gurudev, Jaya Gurudev. Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Haribo, Nitai Gaura Haribo. 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 Jai Shri Guru Gauranga Radha Govinda Dev Ki Jai Shri Guru Pad Om Vishnu Pad Shiva Shila Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj Jai Jai Vishnu Pad Paramahamsa Parivajaka Acharya Shila Bhakti Vala
तीर्थ गोस्वामी महाराज की जय। जय। विष्णुपाद श्रीमान भक्तवेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। जय। तिरुपति गुरुवाग की जय। सदगुरु जय। प्रभु की जय। पंचतत्व जय। साक्षी गौर हरि की जय। जय। नवद्वीप धाम की जय। शिव जय। धाम की जय। जय। भगवान श्री राम की जय। श्री जय। राम की जय। जय। श्री रामचंद्र की जय। श्री अयोध्या जय। राम की जय। श्री जय। राम की जय। श्री लक्ष्मण जय। की जय। श्री भारत जय। जय। शत्रुघ्न की जय। श्री जय। दत्त महाराज की जय। जय। कल्यामा की जय। जय। श्री हनुमान जी की जय। जय। श्री भगवान सिंह देव की जय। भक्त जय। प्रहलाद महाराज की जय। जय। नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जय। श्रीमद भगवत की जय। श्री वाल्मीकि जय। रामायण की जय। श्री तुलसीदास जय। रामायण की जय। जय। श्री भगवान श्री राम की जय। जय। निज की जय। पचपन जय। नित्यानंद राम की जय। जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। Hare Bol. Obrigada, Prabhu. Boa noite, Boa noite a meninos. todos. Boa noite, pessoal. Gratidão. Valeu.